Opa, bom dia, bom dia. Valderico, só me dá uma posição aí, como é que tá o áudio? Você tá me ouvindo direitinho? Esperar mais uns 2 minutinhos aí, ver se os irmãos entram também. Opa, bacana, Paulo, obrigado, hein? Bacana, bacana, bacana. Vamos só esperar aí mais uns 2 minutinhos, ver se entra mais alguém. O pastor Eli também acabou de entrar. Bom dia, pastor. Bacana, bacana. Vamos lá então, queridos. Até mesmo pra gente não terminar tarde, né? Começar aqui no horário aqui. Hoje o nosso tema ele é bastante interessante, né? Que é a respeito da decepção. É um tema bastante propício, acredito, para os nossos dias, né? Acho que a escolha do livro foi bastante acertada para o tema dessa escola bíblica dominical, né? Que é Teologia para o Cotidiano. E hoje a segunda lição está sob minha responsabilidade, sobre a decepção. Acho que é interessante nós iniciarmos falando sobre a decepção e deixar claro que a decepção ela é uma experiência humana, né? E não uma experiência de Deus. Que Deus ele nunca se decepciona. Quando nós estudamos ali os atributos de Deus, principalmente a questão da eternidade, nós vamos perceber, acredito que ali no capítulo 13 de Apocalipse, né, João ele deixa bem claro sobre a questão da eternidade de Deus, né, que o nosso Deus ele é eterno, é um dos atributos de Deus. E por ele ser eterno, ele não vai se decepcionar porque ele já conhece as coisas de antemão, né? E por conhecer as coisas de antemão, ele não se decepciona. É interessante que às vezes a gente conversando aí com as pessoas, né, muitas delas às vezes estão tristes porque, segundo elas conseguiram decepcionar a Deus, né? E na verdade, assim, uma pessoa para conseguir decepcionar a Deus, ela tem que ser muito poderosa. Então, Deus ele não se decepciona. E normalmente as pessoas falam que decepcionaram a Deus por causa de um erro, de uma falha sua, né, de um pecado que ela cometeu, e não sabendo ela que Deus já sabia que ela falharia. É semelhante ali, a gente pegando o exemplo de Pedro, de Judas, né? Já de antemão, Jesus já havia alertado a eles que eles iriam pecar, que eles iriam errar. E é interessante que Jesus não se decepcionou com eles, mas eles se decepcionaram consigo mesmos, né? Pedro, depois a gente vai ver ali a decepção dele, Judas também da mesma forma, a decepção que eles tiveram, mas Jesus não se decepcionou. Jesus sabia que eles iam cometer aquela falha. Então, assim, por conta da eternidade de Deus, nós percebemos que o nosso Deus ele não se decepciona. Ele não se decepciona. E é interessante porque às vezes as pessoas podem até mesmo perguntar, falar assim, mas Beto, quantas vezes dentro da Bíblia nós vemos ali expressões falando que Deus se arrependeu, né, principalmente ali em Gênesis, de ter criado a humanidade e tal. Nós temos que entender que existe um recurso dentro da teologia que descreve Deus de uma maneira antropopática, né? O que isso quer dizer? É que a Bíblia está descrevendo Deus com experiências humanas, principalmente ali na questão do conhecimento e das emoções, para que nós possamos entender. Não é que Deus se arrepende da maneira que nós nos arrependemos. Não, não é dessa maneira, né? O arrependimento de Deus ali é completamente diferente. Até mesmo porque existe ainda um outro atributo de Deus que é a imutabilidade, né? E por conta dessa doutrina, esse atributo de Deus na verdade, nós vamos ver que realmente é impossível Deus se arrepender das coisas que ele faz e se decepcionar. Malaquias,
Malaquias, se não me falha a memória, capítulo 3, ali mais ou menos na altura do versículo 5, 6 ou 7, ele vai falar sobre essa questão, né, dessa imutabilidade. Ele diz claramente que Deus não muda. Deus não muda. Tiago diz também que em Deus não há variação de sombra, né, de mudanças. Então, assim, ele é o mesmo de ontem, que a Bíblia já diz, é o mesmo de ontem, de hoje, e ele será eternamente. Então, assim, para Deus realmente é impossível ele se decepcionar. É impossível. Então, nós vamos ver aqui que o autor ele vai falar para a gente que a decepção ela é de fato uma experiência humana. Ela é uma experiência humana. E a decepção ela é amarga e perigosa. É interessante que é uma experiência humana. E o ser humano ele é complicado. Porque assim, ele se decepciona com tudo. Né? A gente vai conversar com um ser humano e nós vamos ver que ele se decepciona com tudo. Ele se decepciona com a sociedade, se decepciona com a política, se decepciona com a religião, se decepciona com a ciência, se decepciona com as pessoas, se decepciona consigo mesmo, se decepciona com o cachorro, se decepciona com a cor do sapato que ele está usando, se decepciona com a roupa que ele comprou. Então assim, a gente percebe que realmente a decepção ela é uma experiência humana. Então nós nos decepcionamos, na verdade, quando não encontramos o que buscamos. Já viu? Normalmente as pessoas, ela vai atrás de um sonho e ela não consegue alcançar aquele sonho. Às vezes um emprego, às vezes passar num concurso público, às vezes um casamento, às vezes, seja lá o que for. Ela está querendo algo, mas ela não consegue alcançar esse algo. E ela termina se decepcionando. E o mais interessante ainda é que quando ela acha esse algo, e esse algo não supre as suas necessidades, a sua carência, não supre as suas expectativas, ela também se decepciona. Ela também se decepciona. Então, ela se decepciona com os outros. E além de tudo isso, ela vai se decepcionar às vezes consigo mesmo. Eu acho interessante porque, assim, acredito que se eu fosse perguntar para os irmãos aqui, tenho certeza que todos teriam histórias de decepções. Eu mesmo tenho várias histórias. Acho que todos os dias eu vou me decepcionando. Me decepciono comigo, me decepciono com as pessoas, né? E eu acredito que uma das maiores decepções minha, assim, com outra pessoa, foi quando eu tinha mais ou menos meus 18 anos. Essa doeu até hoje, eu não consigo entender o que aconteceu. Tinha um rapaz, ele na verdade assim, era meu cunhado. E ele era mais velho do que eu. E eu comecei na caminhada da fé. E ele foi me ensinando as doutrinas bíblicas, foi me discipulando. E no tempo ali nós íamos para os montes, para as vigílias. E era um cara assim que de fato amava a Deus. Do dia para a noite. Não sei o que deu na cabeça dele. Ele decidiu separar da minha irmã. E ele foi muito claro comigo, com o pastor, dizendo que não queria que ninguém o procurasse, né, que agora ele ia seguir a vida dele. E eu confesso para os irmãos, para mim aquilo dali foi um baque. E eu passei algumas noites em claro chorando, porque ele me fez muita falta. E me faz ainda. Ele me ensinou muita coisa boa, né, e ele me ensinou muito a respeito de Deus. E infelizmente depois enveredou por um caminho completamente oposto. Então, sim, foi uma grande decepção. E eu acredito, eu esperava dele uma outra atitude, um outro comportamento, por ser um homem de Deus, por conhecer as Escrituras. E ele não teve esse comportamento que eu esperava dele. E eu acredito também que teve um momento já de decepção comigo mesmo, porque eu cresci. Eu cresci quando criança, as pessoas, principalmente papai, mamãe, diziam que eu era um bom filho, dizia que eu era excelente, que eu era quietinho, e as pessoas admiravam o meu comportamento, né? Então, hoje quando você vai estudar neurolinguística aí, eles falam que até essas atitudes dos pais eram erradas, né? Falar do filho que era quietinho. Por isso que existe a timidez. De repente seja por isso que eu seja tímido, provavelmente. Então, mas enfim. Então eu cresci num ambiente assim, todo mundo me admirando. E eu pensando aqui dentro de mim
mesmo com toda a minha timidez, mas o ego elevado, e eu pensava que eu era a melhor pessoa. E quando o Evangelho, o Espírito Santo bateu muito forte no meu coração, me mostrando que eu não era tudo aquilo, mostrou todos os meus pecados, todas as minhas falhas, eu confesso para os irmãos que foi doído para mim. Eu chorava copiosamente e chegava a falar para Deus que eu não merecia o céu, que eu não merecia estar ao lado de Deus por conta dos meus pecados. Quando eu conseguia enxergar que eu não conseguia cumprir um só mandamento de Deus, e isso não foi profeta que chegou para mim me falando, não, foi as Escrituras que me revelaram isso. E mostrou que eu não conseguia cumprir um só mandamento de Deus, aquilo doeu em mim. Mostrou que eu não era tudo aquilo, que eu não era aquela pessoa boazinha que eu pensava ser, que as pessoas falavam que eu era. Não, não era. E eu chorava bastante. Mas a graça de Deus foi tão abundante sobre a minha vida que Cristo depois, ele foi falando da sua graça para mim. E aquilo foi me dando um alívio. E ele dizia para mim que não era por causa dos meus pecados, mas era a graça de Deus. A graça dele queria me salvar. Então, nesse momento, quando o Evangelho bateu forte realmente ao meu coração, eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo, por entender que eu não era tudo aquilo que eu pensava ser. Então eu me decepcionei. Então, eu acredito assim, irmãos, que se eu fosse tentar definir a decepção, eu poderia definir da seguinte maneira, que decepcionar é deixar a gente se surpreender pelo comportamento de outro, né? E porque nós esperávamos uma atitude e agiu de uma atitude completamente diferente em uma certa situação, que foi o exemplo desse cunhado, o exemplo meu, né? Eu esperava que eu fosse uma pessoa e não era essa pessoa toda, E quando nós entramos dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a Bíblia ela está cheia de histórias de decepções. Decepções, por exemplo, de pessoa para pessoa, né? E decepção do homem para com Deus. Até isso dentro da Bíblia nós conseguimos enxergar. Por exemplo, apóstolo Paulo, ele se decepcionou com pessoas. Paulo, lá escrevendo na sua segunda carta para Timóteo, ele fala que se decepcionou com Fígelo e Hermógenes. Ele se decepcionou com esses dois. Por quê? Eram discípulos dele. Foi ele quem discipulou, ensinou, e ambos abandonaram o apóstolo Paulo. E também ainda lá em Timóteo, na segunda carta, Paulo fala para Timóteo também acerca de Demas, falando que Demas o abandonou porque ele amou o presente século, né? Então ele quis ir para o mundão. Então Paulo ficou decepcionado com aquilo. Quem não lembra ali daquela história ali de Atos 15, por exemplo, Paulo debatendo ali acerca de João Marcos, porque eles iriam fazer uma obra missionária, uma viagem missionária, e Paulo não queria levar João Marcos. Ele não queria levar João Marcos, porque João Marcos já havia abandonado lá no passado. Então, Paulo se decepcionou com essas pessoas. E eu acredito, assim, claramente Paulo mostrando a decepção que ele teve no capítulo 1 ali de Gálatas. Que ele ficou surpreso, ele fala, isso me surpreende. Vocês deixarem o verdadeiro evangelho para seguir um outro evangelho. Por mais que esse outro evangelho não exista, mas Paulo estava falando de um pseudo-evangelho, né? Então, Paulo ele se decepcionou com esses irmãos. Paulo se decepcionou com a igreja. E é interessante, com essa questão de decepcionar com a igreja, tem um teólogo alemão, eu vou tentar arriscar aqui o nome dele, que era Bonhoeffer, né? O Mateus já tentou me ensinar, o Leone também, como traduzir esse nome, mas nunca consegui. Mas se não me falha a memória, era Bonhoeffer. A história dele é fantástica, depois os irmãos pesquisam. E ele disse que ninguém dentro de uma comunidade é digno de confiança sem antes ter passado por uma decepção. Porque você vai conhecer se aquela pessoa dentro da comunidade ela é digna de credibilidade a partir do momento que ela passa por uma decepção. Porque uma pessoa dentro de uma comunidade e ela passa por uma decepção
e ela te larga, te deixa a comunidade, não é digno de confiança, segundo Bonhoeffer. E eu acredito que sim. Eu acho que todos nós precisamos passar por uma decepção para realmente mostrarmos quem nós somos. Para realmente mostrarmos quem nós somos. Paulo, por mais que ele passou por decepção com a igreja, por exemplo, da Galácia, Paulo não abandonou, pelo contrário, ele amou aquela igreja. Aí sim foi que ele foi com mais força pregar o evangelho, mostrar para eles a sã doutrina e trazê-los novamente para o verdadeiro evangelho. Então, dentro da comunidade também funciona dessa mesma forma. Então nós temos aqui essa decepção de homem para com homem. A Bíblia mostra isso claramente. E se nós formos a fundo, nós vamos ver muito mais, muito mais experiências e histórias. Davi com Saul, enfim. E nós também ainda temos decepções do homem para com Deus. É verdade. O homem, às vezes, ele se decepciona com Deus. Ele se decepciona com Deus. Exemplo. Jonas. Jonas estava ali em Nínive. Ele estava lá tranquilo. Deus vai até Jonas, fala com Jonas para ele poder... Desculpa, em Tarso, ele estava na cidadezinha dele. Chama ele, Jonas, para poder ir até Nínive, para poder pregar a palavra do Senhor. E Jonas, ele na verdade assim, ele não queria ir. E Deus praticamente o forçou. Por quê? Porque para Jonas, aquela cidade não era digna do perdão de Deus. Mas Deus queria perdoar aquela cidade. Então, Deus fala para Jonas ir lá, pregar uma mensagem de arrependimento para Nínive, e Jonas vai praticamente forçado. E alguns comentaristas dizem que a pregação de Jonas foi mais ou menos 3 palavras. Mais ou menos 3 palavras. E ele ainda pregava baixinho. Só que as pessoas entenderam o que Jonas estava falando. E sabia que o juízo de Deus poderia vir sobre eles. E a cidade em peso se arrependeu. E aí entra a decepção de Jonas para com Deus. Porque Jonas queria que Deus destruísse aquela cidade. E Deus não destruiu. Deus fez o oposto. Deus foi lá e perdoou a cidade de Nínive. Deus perdoou. Jonas ficou completamente decepcionado naquele momento. Decepcionado, porque ele esperava um comportamento, uma atitude diferente nesse comportamento de Deus. Ele não queria que Deus perdoasse. Então, ele terminou se decepcionando com Deus. O que falar ainda de Caim, que não aceitou o sacrifício de Caim? Caim foi lá, ofereceu o seu sacrifício. Claro que existe toda uma história, não foi simplesmente porque Deus não quis aceitar, tá? Porque não é essa espécie de ditador. Existiam as normas e Caim quebrou todas essas normas. E ele foi lá e apresentou um sacrifício para Deus. E Deus não aceitou esse sacrifício de Caim. Ou seja, Caim se decepcionou com Deus. Então, nós vemos que dentro das Sagradas Escrituras existem várias histórias de decepções. Várias histórias de decepções. Mas, por que nós nos decepcionamos? Eu acredito que essa resposta vai estar lá no capítulo 7 de Romanos pra gente. Principalmente no versículo 21. Porque nós temos, acredito que Paulo vai mostrar claramente, que nós temos uma visão errada da natureza humana. Por exemplo, Paulo vai falar ali que o bem que ele queria fazer, esse ele não fazia. Mas o mal que ele não queria fazer, esse sim ele faria. Ele estava fazendo. Né? Ele estava falando ali sobre a natureza pecaminosa dele mesmo. Né? E ele gritava, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe, queridos, nós temos uma visão às vezes muito errada acerca da natureza humana. E eu acredito que esse é um dos primeiros tópicos, um dos primeiros itens porque nós nos decepcionamos. Por conta de termos essa visão errada da natureza humana. Nós não entendemos que o ser humano ele é pecador. Nós não entendemos. Nós queremos encontrar a perfeição no ser humano. Enquanto a Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus procurou um justo e não achou um sequer nessa terra. Ou seja, eu sou um pecador. Você é um pecador. A humanidade é pecadora. Todos nós pecamos. Então, por não entender essa natureza, nós nos decepcionamos com as pessoas. Nós nos decepcionamos com as pessoas. E aí, o que acontece? Eu acredito que
temos essa visão errada da natureza humana, e às vezes, por ter essa visão errada da natureza humana, nós esperamos demais das pessoas. Então nós vamos nos decepcionar por conta disso, né? Um dos comportamentos produtores da decepção seria esse erro, né, de querer esperar demais, essa expectativa de que geramos acerca das outras pessoas. E o interessante é que aqui na nossa mente nós idealizamos as pessoas, idealizamos os nossos relacionamentos, um bom casamento, né? E às vezes essas pessoas não vão suprir as nossas necessidades, porque não são elas que suprem as nossas necessidades. Quer ver um exemplo? Coisas que a gente sempre falou na igreja. As pessoas às vezes casam pela motivação errada, né? Se você for fazer uma pesquisa, você vai ver, perguntar para elas o seguinte, fazer a seguinte enquete: por que você vai casar? Ou por que você casou? Normalmente, você vai encontrar dois tipos de resposta. A primeira resposta: eu vou casar para ser feliz. Segunda resposta: eu vou casar para fazer o meu parceiro ou a minha parceira feliz. Sabe, queridos, essas duas respostas estão erradas. Elas estão erradas. Por quê? Se você não encontrou ainda Cristo no seu coração e você não tem a paz de Cristo, como é que você vai fazer a outra feliz? E se você está falando que está casando para ser feliz, você está sendo egoísta. Quando, na verdade, toda a nossa expectativa, ela precisa estar na pessoa de Cristo. Eu estou casando para que eu possa cumprir o mandamento de Cristo. E como eu amo a Cristo, eu vou me relacionar, eu vou me casar com esta pessoa, para poder amá-la e cuidá-la. Então, é um mandamento de Cristo. Então, por amor a Cristo, eu estou casando. E às vezes as pessoas, na verdade, assim, criam essa expectativa tão grande dentro de um casamento, e ela termina sendo frustrada. E ela fala assim: eu jamais imaginava que o casamento seria dessa forma. Eu casei para ser feliz e não estou sendo feliz. E nós estamos vendo um grande índice de divórcio hoje, por conta dessa expectativa que foi criada no outro. No outro. Nós idealizamos aquilo, um casamento perfeito. Idealizamos um relacionamento perfeito. Idealizamos as pessoas perfeitas. E isso não existe. Não existe, queridos. Quando nós criamos uma expectativa demasiada a respeito do outro, pode ter certeza que essa expectativa ela vai ser a mãe de uma grande frustração. De uma grande frustração. Então nós não podemos criar essa expectativa demasiada nas outras pessoas. Eu lembro que isso tem aproximadamente aí uns 10 a 12 anos, eu tinha passado por uma situação e conversando com o pastor Eli, eu nunca vou esquecer dessa palavra que ele me falou. Ele disse o seguinte: Eliberto, aprenda a se decepcionar. E eu guardei isso no meu coração. E nós temos que aprender a nos decepcionar de fato. De fato. Então, não podemos criar expectativas demais nas pessoas. Porque essas pessoas, elas não podem suprir o que nós realmente precisamos. Todas as nossas necessidades. E eu não estou dizendo aqui que nós não devemos nos relacionar. Devemos nos relacionar. E por demais. Temos que nos relacionar com as pessoas. Mas entender que nós não podemos criar grandes expectativas nessas pessoas para poder suprir as nossas necessidades. Nós não podemos. Acredito que ainda também nós nos decepcionamos porque nós esquecemos que nós também somos capazes de cometer os mesmos erros. Nós somos capazes de cometer os mesmos erros. Algo que precisa ser mudado em nós, né? Acredito que nós temos que entender que os erros que as outras pessoas cometem com a gente, nós também somos capazes, né? Eu falo assim, quantas vezes eu errei? Eu tenho assim, uma pessoa muito íntima, que é o Leone, e assim, uma pessoa tranquila, né? Uma pessoa de paz. E acredito que teve um momento, às vezes a gente conversando, que ele se decepcionou comigo. Quantas vezes eu briguei com ele, gritei com ele, mas nosso relacionamento permanece firme. Firme.
Porque ele enxerga o seguinte, que assim como ele, eu também sou um pecador. Assim como ele, eu também erro. Como também dentro do lar. É necessário que aqui dentro de casa a Rosângela enxergue que eu sou um pecador. E que eu enxergue que ela também é uma pecadora. E que por conta disso, nós precisamos ajudar um ao outro. Então, eu também sei que eu cometo falhas. E por saber que eu cometo falhas, então eu vou ajudar o outro, o próximo. Ontem mesmo eu tive uma experiência. Meu fornecedor lá da loja, normalmente ele me entrega os produtos aqui na minha casa, né? Porque já abro tarde a loja e já estava próximo das 4 horas. E eu tinha dito para ele, liguei para ele, mandei uma mensagem também e falei assim, olha, eu já estou próximo já de abrir a loja, então eu vou fazer algumas compras que eu preciso fazer. Se você chegar antes das 16 horas, entrega no meu pai. E se você chegar após as 16, entrega lá na loja. E ele, não, ok e tal. Além de ter ligado, eu mandei mensagem explicando tudo direitinho, com todas as localizações, enfim. E ele me chega antes das 16 e vai pra loja. Eu falei assim, cara, eu tô saindo agora daqui da casa do meu pai pra ir pra aí. E ele, mas aí não dá e tal. E começou aquela coisa, né? Eu falei, rapaz, 10 minutos eu tô chegando aí. Só esperar. E ele pega e desliga o telefone na minha cara. Enfim. Depois, quando tudo se acertou, ele me pediu desculpa, né? Porque ele estava estressado e tal, aquela coisa toda. Eu já aproveitei para poder falar com ele sobre essa natureza pecaminosa do homem. Pegou um pouquinho do evangelho também. E de cara, de quebra, né? Nós conversamos, continuamos amigos. E ele percebeu que ele não precisava ficar naquele estresse todo. E eu não fiquei com ele exatamente por entender que ele estava provavelmente passando por uma pressão muito grande por conta da empresa dele. E ali ele percebeu que ele não ia ter como brigar, né, comigo, porque eu não estava afim de brigar. Então ele percebeu isso. Então eu entendi que da mesma forma que eu sofro pressões, da mesma forma que eu fico irritado com as coisas, ele também estava. Então por que eu ia me irritar agora naquele momento com ele? E tem uma questão, querido. Se nós olharmos para o ser humano e nós formos tratar os nossos relacionamentos, nós olhamos para nós primeiro e pensamos da seguinte forma: se Cristo, mesmo em meio a todas as minhas falhas, em meio a todos os meus pecados, tem a capacidade de me perdoar, então por que eu não posso perdoar o meu irmão e a minha irmã? E não criar essa decepção dentro do meu coração. Então, por que nos decepcionamos? Acredito que em primeiro lugar, como eu disse, por não entender a natureza humana direito, porque nós esperamos demais das pessoas e nós esquecemos que nós temos a capacidade de cometer os mesmos erros. O que a decepção faz conosco? A decepção pode resultar em ódio. Em ódio. Claro, nós temos que entender o seguinte, foi como eu disse no início. Decepções boas, decepções ruins. Boa, o evangelho bateu forte, me decepcionei comigo mesmo, com a minha natureza, isso é bom. Isso é bom. E a decepção do lado ruim, ela pode nos trazer o ódio. Exemplo disso, nós podemos ver ali a história de Caim, como eu disse. Deus não aceitou o sacrifício de Caim, então Caim deixou com que o ódio caísse para o seu coração, e como resposta desse ódio, ele vai lá e mata o seu irmão. Por que ele matou Caim? Por ele não ter aceitado a não aceitação do sacrifício, né? A não aceitação do sacrifício dele. Então, como ele não podia, naquele momento, matar o suposto culpado que seria Deus, então ele descontou no seu semelhante, aquele que era a imagem e semelhança de Deus. Então ele foi lá e matou o seu irmão porque ele deixou o ódio descer para o seu coração.
Então, nós precisamos tratar essa questão da decepção. Porque essa decepção que às vezes nós sofremos, ela pode gerar ódio. Então, nós temos que tratar. Então, nós não podemos ser semelhante a Caim. E essa decepção, ela pode se tornar em ressentimentos. E até mesmo no esgotamento relacional, né? Até mesmo no esgotamento relacional. Então nós temos que tomar muito cuidado. Precisamos tratar essa questão do ódio em nossos corações. E o interessante é que o autor, lá já no último parágrafo dele, ele vai falar sobre o remédio para a decepção. E ele fala que esse remédio para a decepção é seguir à risca as placas de sinalizações que Deus colocou no caminho da vida. Nós precisamos seguir à risca. E essas placas, elas se encontram exatamente na palavra de Deus. É na meditação da palavra de Deus. Porque quando nós abrimos as escrituras para poder estudá-la, lê-la, nós vamos perceber claramente essas placas de sinalização. Que nós devemos seguir o caminho de Deus e não o caminho do homem. Então, esse é um dos remédios. E normalmente nós queremos seguir o caminho mais fácil, que é o caminho do homem, onde não há renúncia. Simplesmente eu olho para o meu eu, para o meu ego e falo assim, eu faço o que bem quero, o que eu bem entendo e tal. E não é assim. Para nós que somos cristãos, Cristo nos chama para renúncia. Cristo nos chama para que nós possamos tomar a nossa cruz e segui-lo. É negar o nosso ego para poder fazer a vontade de Cristo. É para fazer a vontade de Cristo. Então,